Você alguma vez já fez uma oração pedindo para Deus te ajudar a emagrecer? Talvez você clamou pedindo ajuda ao Senhor. Talvez você já tenha chorado diante de Deus por causa do seu peso. Talvez você já tenha feito propósito, jejum, campanha, pediu forças, pediu um milagre, mas alguns dias depois voltou aos mesmos hábitos e aí se perguntou: Deus, por que eu não consigo? Se essa é a sua realidade, eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo, porque talvez o problema não seja a falta de oração. Ou então, você ter caído neste vídeo já é a resposta de Deus para a sua oração. Então preste muita atenção. E antes que alguém entenda errado, eu preciso falar uma coisa muito importante. Eu acredito em milagres, tá bom? Eu sou a prova de um milagre de Deus. Eu acredito que Deus cura, transforma e faz o impossível. Eu já vi Deus mudar vidas de maneiras extraordinárias. Mas também eu acredito que na maioria das vezes, Deus trabalha através de um processo. Guarda bem isso. Ele poderia ter levado o povo de Israel à terra prometida em poucos dias, mas levou anos. Ele poderia ter transformado Pedro em um homem maduro da noite para o dia, mas trabalhou na vida dele ao longo do tempo. Porque Deus não está interessado apenas em nos dar um resultado, Ele quer formar o nosso caráter. E eu acredito que isso também acontece no emagrecimento. Muitas mulheres oram para emagrecer esperando que Deus simplesmente tire toda a vontade de comer, toda a ansiedade, toda a dificuldade. Às vezes oram esperando que o resultado da sua oração vai ser como uma pílula mágica, um remédio para emagrecer que você toma e às vezes até emagrece, mas depois volta a engordar tudo de novo. Eu quero te dizer que Deus não é dessa forma. Mas muitas vezes Ele te responde fortalecendo você para vencer uma escolha de cada vez. É por isso que tantas pessoas dizem: eu oro todos os dias, mas parece que eu continuo presa na comida. Talvez porque estejam esperando que Deus faça aquilo que Ele decidiu fazer junto com você. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Presta atenção nessa palavra. Perceba que Deus começa a transformação pela mente. Você pode fazer a melhor dieta do mundo, pode comprar os melhores suplementos, pode entrar na academia mais cara da sua cidade, mas se você continuar pensando: eu nunca consigo, eu sempre estrago tudo, eu nasci para ser assim, eu sou fraca, nada dá certo para mim, esses pensamentos vão influenciar diretamente nas suas decisões. O inimigo sabe que antes de destruir uma atitude, ele tenta contaminar um pensamento. Por isso que em Romanos 12:2 nos diz para sermos transformados pela renovação da nossa mente. Deus quer mudar a forma como você pensa sobre si mesma. E eu quero afirmar para você que você não é uma fracassada. Você não é escrava da comida. Você não foi criada para viver presa ao efeito sanfona. Você é filha de Deus. Mas acontece que viver como filha também significa aprender a caminhar em obediência. E isso nos leva a um segundo ponto que eu quero meditar com você. Em Gálatas 5, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele termina a lista dizendo que um dos frutos é o domínio próprio. E isso sempre chama a minha atenção, sabe? Porque Deus não prometeu que nunca mais sentiríamos vontade de comer um doce. Ele não prometeu que a tentação desapareceria. Ele prometeu produzir em nós domínio próprio. E sabe o que isso significa? Significa que pelo poder do Espírito Santo, você pode aprender a dizer não.
Não porque você é forte, mas porque Deus é aquele que te fortalece a cada dia. Cada escolha certa fortalece a sua identidade. Cada pequena vitória enfraquece a velha mulher que vivia dominada pelos impulsos. E eu acho lindo perceber que Jesus também enfrentou tentações. Olha que profundo isso, né? Porque às vezes você olha, né, para Deus, olha para Jesus e se sente tão, como que eu vou dizer, tão mesquinha, tão insignificante. Olha que o próprio Jesus também enfrentou tentações, assim como nós. Lembra que depois de 40 dias de jejum, Satanás sugeriu que ele transformasse pedras em pão. Jesus estava com fome. A necessidade, né, de comer era real. Ele sentiu fome. Mas ele mostrou que nem toda necessidade precisa ser satisfeita imediatamente. Existe algo maior do que a nossa vontade momentânea. É a obediência a Deus. Quantas vezes nós confundimos desejo com necessidade? Quantas vezes pensamos, eu mereço, é só hoje, depois eu recomeço. E esse só hoje acaba se repetindo durante semanas, meses e até anos. Lembra que, às vezes, no início desse ano, você fez uma promessa. Queria emagrecer, queria cuidar da sua saúde, queria cuidar da sua vida. E às vezes esse não foi o primeiro ano que você fez essa promessa. E às vezes, hoje Deus esteja chamando você para interromper esse ciclo. E agora vem um terceiro ensinamento que pode parecer duro, mas é libertador. Tiago escreveu que a fé sem obras é morta. Isso não significa que somos salvos pelas obras, mas significa que a verdadeira fé produz atitudes. Não adianta pedir para Deus cuidar da sua saúde se você nunca cuida do corpo que Ele lhe deu. Não adianta pedir forças para emagrecer e continuar alimentando hábitos que você sabe que estão destruindo a sua saúde. Eu vejo pessoas, esses tempos atrás mesmo, eu me deparei com uma mulher e ela falou para mim que ela estava orando e pedindo a Deus a cura da diabetes. E Deus pode curá-la? Claro! Mas talvez Deus esteja querendo ensinar ela, trabalhar junto com ela nesse processo da cura. Quantas mulheres que eu atendo, quantas mulheres que receberam a cura da diabetes, né, resistência insulínica. E como? Através de mudança de comportamento que inicia na mente, que inicia na mudança de pensamento, que entendem que a luta contra o peso também é espiritual. E aí as outras coisas vão acontecendo, as curas vão chegando, sabe? Então entenda, a oração não substitui a obediência. Pelo contrário, a oração fortalece a obediência. Existe uma grande diferença. Às vezes nós queremos que Deus faça a luta desaparecer, né? A gente acha que vai abrir os olhos, pronto, acabou, mudou. Mas Deus quer nos ensinar a vencer a luta. Porque a vitória transforma muito mais do que um milagre instantâneo. O povo no deserto ficou 40 anos ali, mas foi no deserto. É claro que você não precisa ficar 40 anos tentando. Eles ficaram 40 anos porque desobedeceram, foram rebeldes. Mas você pode diminuir muito mais, né, esse tempo se você aprender a obedecer. Se você aprender a dar ouvidos para a voz do Senhor. Então, na verdade, a vitória, né, essa obediência, ela constrói maturidade. Ela fortalece a fé. Ela revela quem Deus está formando dentro de você. É aquilo que Ele quer fazer por dentro. É por isso que muitas vezes você tentou dietas, você tentou programas, tentou tantas coisas e às vezes não surtiu efeito na sua vida. Porque quem vai te conduzir a essa transformação é o próprio Espírito Santo.
porque é de dentro para fora que Ele quer trabalhar na sua vida, para que depois você seja um instrumento nas mãos do Senhor para alcançar outras pessoas. Pensou? Assim como aconteceu na minha vida. Por que hoje eu posso estar aqui ajudando você? Porque primeiro Deus fez a obra em mim e não foi simplesmente por fora, mas foi de dentro para fora. Sabe? E às vezes você possa até estar pensando, né? Ai, pastora, mas eu já tentei tantas vezes que eu caí, me levantei, caí de novo. E eu entendo perfeitamente o que você quer dizer, porque eu também vivi assim. Eu sei como é sentir essa culpa, sabe? Eu sei como que é prometer toda segunda-feira que vai ser diferente. Mas eu também sei que Deus é especialista em fazer novas todas as coisas. Todas as coisas. Não importa quantas vezes você caiu, o importante é decidir que hoje será um novo começo. Sem desespero, sem perfeccionismo, sem aquela ideia de que se errou uma refeição, que você perdeu o dia inteiro. Não, isso não é verdade. Decida se levantar, faça uma oração, continue. Escolha melhor na próxima refeição. Permita que Deus transforme sua mente diariamente, porque o objetivo não é apenas emagrecer, é se tornar a mulher que consegue permanecer, uma mulher disciplinada, uma mulher constante, uma mulher sábia, uma mulher que não depende da motivação para fazer o que precisa ser feito. Sabe, essa é a transformação que permanece. E é exatamente isso que Deus deseja fazer em você. Então, se é disso que você precisa, eu quero que você leve em consideração todas essas palavras. Porque eu tenho certeza absoluta que você é capaz. Não simplesmente pela sua própria força, mas porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você não chegou nesse vídeo por acaso. Você não chegou até aqui por acaso. E se essa mensagem falou seu coração, se alguma coisinha aí tocou aí dentro, escreva aí nos comentários, profetiza, declare: eu escolho cooperar com Deus. Porque realmente é isso. Deus, Ele espera que você, Ele quer te transformar, Ele quer que você emagreça com toda certeza. Ele é o mais interessado em que você tenha saúde, que você viva bem, que você tenha uma boa autoestima, porque afinal de contas é através do teu corpo, da sua saúde, que os propósitos dele na sua vida se cumprirão. Se você não tiver saúde, se você não tiver disposição, como que você vai fazer a obra do Senhor? Como que você vai cuidar da tua família, dos seus filhos? Como que você vai realizar os sonhos? Então Deus é o mais interessado em que você tenha saúde, em que você emagreça, em que você tenha disposição. Mas Ele precisa que você coopere. Deus, Ele vai fazer aquilo que é impossível. Agora o possível é você. Eu precisei entender isso. Procurei ajuda, fui estudar, procurar saber por que tudo que eu tentava não dava certo. Por que eu tentava dieta, mas eu desistia, eu parava, engordava de novo e vivia aquele ciclo. Foi aí que eu entendi que existem princípios bíblicos que eu não sabia, não estava levando em consideração. Foi aí que eu entendi que existem orações específicas para que aquela transformação ocorresse na minha vida. Foi aí que eu entendi mecanismos do cérebro, que não era porque eu tinha preguiça, porque eu não tinha vergonha na cara, porque eu não tinha força de vontade. Não. A questão é muito mais profunda. E quando eu aprendi o caminho, nunca mais eu voltei àquele estado que eu estava. Então, escreva aí: eu escolho cooperar com Deus. E se você deseja viver uma transformação que une princípios bíblicos, mudança de mentalidade e hábitos saudáveis, eu quero te convidar para entrar na mentoria Emagrecimento Cristão.
Ali o nosso objetivo não é só fazer com que você perca peso. Isso com toda certeza vai acontecer. Mas eu quero ajudar você a construir uma vida em um corpo, numa mente e num espírito que caminha em harmonia, para que a transformação seja verdadeira e duradoura. Então, eu quero que você, se você deseja isso, eu quero e posso te ajudar. Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo, o link da mentoria que você entra, tem acesso por 12 meses às aulas. Você vai aprender muito ali dentro e ainda você vai ter 2 meses de acompanhamento direto comigo numa comunidade, junto comigo e junto com outras mulheres que estão no mesmo objetivo que o seu. Então não perca tempo, acesse o link, adquira essa mentoria e também eu vou deixar o link do grupo gratuito. Ali eu envio algumas dicas, envio algumas palavras que podem ajudar você a conquistar o sonho do emagrecimento. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente e não esqueça, pegue esse vídeo agora, envie para as mulheres que você conheça, compartilhe nos seus status, nos stories, nas suas redes sociais, me ajude a alcançar vidas, porque eu sei o quanto é difícil se sentir presa na obesidade, o quanto é difícil ser dominada pela culpa, pela comida, por esse ciclo de desistência, e eu quero ajudar o máximo de mulheres possíveis. Então me ajude a alcançá-las, por favor. Às vezes onde eu não consigo chegar, você consegue. Então vamos fazer essa corrente. Me ajude a alcançar mulheres e libertá-las da obesidade. Deus abençoe a sua vida. Conte comigo no seu processo. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Vem aqui nesse mesmo canal, no mesmo horário, que você vai receber o vídeo do dia, tá? Tchau, tchau. Fica com Deus.